O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que nem caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no último dia da nossa novena de Pentecostes. Durante esses 9 dias, nós, como igreja, suplicamos a vinda do Espírito Criador. Isto é, que o Espírito venha criar em nós uma nova realidade, que Ele sopre sobre aquilo que está morto em nós e dê uma nova vida, assim como Ele foi enviado sobre o vale dos ossos secos, e Ele deu vida e Ele transformou toda aquela realidade que significava Israel, que Ele seja enviado então sobre nós e revitalize, dê vida, restaure uma nova ordem em nós, para que nós possamos amar mais a Deus, para que nós de verdade vejamos o pecado como ele é, isto é, feio, mau, destrutivo, morte, para que nós não sintamos uma atração desordenada por aquilo que desagrada a Deus, isto é, que nós renunciemos o pecado, não apenas porque Deus nos manda renunciar, mas para que nós renunciemos, porque existe em nós uma ordem interna, existe em nós uma sabedoria interior que nos faz odiar o pecado e nos faz desejar a vontade de Deus. Não apenas porque Deus nos apresenta como boa, mas que nós a desejemos porque nós aprendemos a amá-la. Percebe que é diferente, já é virtuoso quando você rejeita o mal, porque Deus manda rejeitar, e você procura abraçar e viver as coisas santas, porque Deus as ensina, a viver. Já é virtuoso, mas muito mais virtuoso ainda quando você vê o mal como tal e o rejeita e o odeia, porque a sabedoria de Cristo está presente no seu coração, porque você tem os mesmos sentimentos de Cristo no seu coração, e você odeia o mal e você ama as coisas santas, porque você se sente inclinado para elas, porque você é movido pelo próprio Deus. Então nós precisamos, não é frase de efeito, nós precisamos suplicar o Espírito Santo, porque não há ninguém aqui tão santo que do Espírito Santo não precise.
para progredir no amor. E não há ninguém aqui tão pecador para quem o Espírito Santo não tenha jeito, não tenha solução. Ele dá vida ao que está morto. Então, suplicar o Espírito Santo. E nós hoje, então, meus irmãos, neste sábado, nós queremos, juntamente com a Virgem Maria, suplicar o Espírito Santo, como os apóstolos lá no cenáculo. Nós queremos hoje, neste sábado, pedir que Nossa Senhora suplique para nós, isto é, nós iremos suplicar com ela, e nós iremos pedir que ela suplique por nós, suplique para nós. Pense aqui, meus irmãos, que a Virgem Maria, ela recebeu o Espírito Santo em várias ocasiões da sua vida, e ela cresceu na graça. Ela recebeu, vou aqui pegar apenas 3 momentos particulares, mas na sua vida ela foi crescendo no amor. Ora, se a Virgem Maria recebeu o Espírito Santo em vários momentos da sua vida, nós precisamos receber. Ela recebeu por ocasião da sua concepção, quando ela foi feita ali, né? Desde o primeiro instante da sua concepção, foi feita imaculada. Ela recebeu o Espírito Santo quando foi visitada pelo anjo, que a reconhece como cheia, plena, transbordante de graça. E ela estava no cenáculo, em Pentecostes, suplicando o Espírito Santo. Ora, se a Virgem Maria rezou, e rezou de verdade, não rezou apenas com a boca, que cuidado, infelizmente existe uma tentação de nós rezarmos com a boca e pronunciarmos aquelas palavras, porque todo mundo está pronunciando, mas precisamos colocar o nosso coração naquelas palavras e pedir de verdade, sabendo que nós necessitamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, as nossas comunhões serão vazias. Nós iremos comungar, mas nós não obteremos todos os frutos necessários daquela comunhão. Sem o Espírito Santo, nós iremos ouvir a palavra de Deus e ela não vai surtir efeito no nosso coração. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Isto é, você vai ouvir e aquela palavra não vai arder no seu coração. Aquela palavra não vai mover as suas ações. Você vai escutar como se fosse uma palavra de um livro de história. Sem o Espírito Santo, pregação nenhuma vai tocar o seu coração, porque você vai ouvir aquilo simplesmente como uma palestra. Como um coach pode dar uma palestra motivacional, com todo respeito aos coaches, tá? Mas não como uma palavra que pode transformar a minha vida. Sem o Espírito Santo, as minhas orações serão vazias. Isto é, eu vou me colocar em oração, mas se eu não tiver o Espírito Santo, não há vida. Então eu preciso suplicar o Espírito Santo. Pense, sem o Espírito Santo, todas aquelas realidades que Deus colocou em mim para me ligar a Ele, para me levar a Ele, ficarão sem efeito. Como, por exemplo, os meus olhos, se eu estiver numa escuridão total e plena, os meus olhos não veem, por causa da ausência de luz. Mas eu tenho olho, e os meus olhos, entre aspas, estão sadios. Sim, mas se não houver luz, eu não enxergo nada. Se não houver aroma, se não houver odor, por mais que eu tenha o meu sentido não comprometido, o olfato, mas se não houver odor, ele não será despertado. Embora eu esteja com aquele meu sentido intacto, preservado, mas eu preciso do odor, do aroma, do perfume,
para que ele seja ativado. Então nós precisamos do Espírito Santo para que todas aquelas graças que Deus nos concedeu quando nós fomos batizados, elas venham à tona. Eu preciso do Espírito Santo para que tudo aquilo que me será concedido na Eucaristia possa agir e transformar o meu coração. Eu preciso do Espírito Santo para que esta palavra que é viva, para que ela transforme a minha vida. Então, vinde, Espírito Santo. E, repito, hoje de uma maneira particular, no sábado, nós queremos pedir que a Virgem Maria suplique por nós, porque ela sabe como pedir. Ela é aquela que alcança de Deus todas as graças. Ela é a onipotência suplicante. Ela é a verdadeira rainha Esther, que alcança do rei todas as graças. Então nós precisamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós. E ela quer interceder por nós, mas ela se agrada quando os seus filhos pedem que ela peça. E nós conjuntamente com ela iremos pedir: vinde Espírito Criador, criai em mim, gerai em mim o Cristo. Assim como o Espírito Santo, quando foi enviado sobre ela, gerou Jesus no seu ventre, o Espírito Santo enviado sobre nós tem como finalidade gerar em nós o Cristo, não fisicamente, mas gerar no nosso coração, para que nós possamos dizer, como São Paulo lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso não pode ser poesia, isso nem foi uma metáfora para Paulo, nem deve ser compreendido como uma metáfora para nós. Jesus quer estar vivo, atuante em nós, de modo que Ele ame por meio de nós, Ele acolha por meio de nós, Ele ensine por meio de nós, Ele abençoe por meio de nós, Ele toque nas pessoas por meio de nós. Então já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou para mim, viver é Cristo. Pensa aqui, como para São Paulo isso era real, era concreto, ao ponto dele poder dizer também: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Será, meus santos? Será que somente alguns percebem isso? Ou todos nós, infelizmente, deveríamos perceber que existem muitas realidades em nós tão diferentes de Cristo? Sentimentos que nós nutrimos em nós, que são muito diferentes dos sentimentos que estavam presentes no coração de Nosso Senhor, da Virgem Maria, dos santos. Isto é, quanta realidade existe em nós que não é semelhante àquilo que é próprio de Cristo e que nós precisamos extirpar, arrancar, exorcizar. Quantas vezes amamos desordenadamente coisas boas, os nossos filhos, os nossos bens, a nós mesmos, mas percebemos que, embora estas coisas sejam boas, não sejam más, os nossos filhos, os nossos bens, a nós mesmos, nossa saúde, nossa boa fama, nada disso é mal, mas percebemos que amamos desordenadamente e que isso precisa ser ordenado, e o Espírito Santo põe ordem em todas as coisas. E às vezes não apenas amamos desordenadamente as coisas boas, mas também, pior ainda, amamos coisas desordenadas. Percebemos que existem inclinações más
inclinações erradas no nosso coração, contra as quais muitas vezes estamos constantemente lutando, mas que estão constantemente surgindo em nós. E aí podemos perceber quão diferentes de Cristo nós somos, e precisamos então suplicar que o Espírito venha e gere em nós o Cristo. Que o Espírito venha e ilumine a nossa inteligência. Que o Espírito Santo venha e impulsione, fortifique a nossa vontade. Para que nós sejamos decididos. Para que nós sejamos determinados por Deus e pelas coisas santas. Para que o Espírito Santo venha e cure, sare, santifique o nosso coração. O intelecto, a vontade e os sentimentos, para que nós possamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade. Peçamos, supliquemos, imploremos o Espírito Santo. Nós já rezamos o Veni Creator, mas nada impede que você depois reze novamente uma outra vez, e uma outra vez, e uma outra vez. Mas reze com o coração, reze com humildade, reze com confiança, reze com perseverança, reze sabendo que Deus quer lhe dar o problema que nós muitas vezes não queremos receber. Embora peçamos com a boca, mas não queremos de fato com o coração, com a vida, com a alma. Então pedir a Deus a graça de pedir, pedir a Deus a graça de querer, porque Deus com certeza quer nos conceder o seu Espírito. E além dessas graças que nós estamos pedindo e que devemos pedir, nós amanhã, meus santos, podemos receber uma graça particular. A igreja amanhã, ela concederá indulgência plenária àqueles que rezarem em comunidade o Veni Creator. Imagine, meus santos, o quanto Deus quer conceder graças a nós. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a igreja, nossa mãe, esposa de Cristo, igreja, única igreja de Cristo, que tem as chaves do depósito das graças de Deus, nos concederá estas graças se nós, em comunidade, piedosamente rezarmos esta oração que já rezamos durante os 9 dias. Se nós rezarmos observando aqueles requisitos, aqueles 3 requisitos, que são aqueles requisitos próprios. Primeiro, que eu tenha me confessado por esses dias, ou se ainda precisar que eu me confesse, para que eu esteja em estado de graça para rezar esta oração. Que eu comungue, que eu receba Jesus Cristo na Eucaristia. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Que eu reze, terceiro, que eu reze pelas intenções do Santo Padre. Que nós poderemos rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória ao Pai, pelo Santo Padre, o Papa Francisco. E depois que nós rezemos o Veni Creator, suplicando o Espírito Santo. Pois bem, Deus, além de nos conceder o Espírito Santo, que quer que nós supliquemos, quer nos conceder a indulgência plenária. Vamos lá, meus santos. Não deixemos passar esta graça que a igreja coloca à nossa disposição. Nós iremos rezar em todas as missas aqui e em toda a paróquia. Mas preparemo-nos não apenas sacramentalmente. Sem dúvida, se você precisa se confessar, se você não estiver em estado de graça, que você se confesse. Mas não apenas, que você prepare o seu coração para que você reze com piedade esta oração, para que você tenha as disposições necessárias para receber a indulgência plenária, que é o quê? O desapego de todos os pecados. Não é fácil.
Não é o desapego apenas dos pecados mortais, é o desapego de todos os pecados. Então percebe que isso é uma graça de Deus. Pedir a Deus que Ele me conceda a graça de que eu odeie todos os pecados, porque eles ofendem a Deus, porque eles me afastam de Deus, porque eles destroem a imagem de Deus em mim. Então pedir a nosso Senhor a graça de haver esta inimizade, esta rejeição de todos os pecados, para que eu possa alcançar esta indulgência que a igreja oferece a todos nós, para que nós possamos crescer em sabedoria e em graça, e possamos alcançar aquilo que Deus quer para todos nós. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Peçamos, meus santos, peçamos o Espírito Santo por nós, mas peçamos também por todo mundo. Peçamos o Espírito Santo para os sacerdotes, os padres, os bispos, o nosso Papa. Peçamos o Espírito Santo para as nossas famílias e os nossos jovens. Peçamos o Espírito Santo para o nosso Brasil, para que o Espírito Santo assenta no coração dos brasileiros uma verdadeira fé, uma fé única, uma fé verdadeira, uma verdadeira fé católica, e que rejeite tudo aquilo que o mundo tem apresentado, tudo aquilo que é mal, e se volte para Deus, para Nossa Senhora, no caminho da salvação. Peçamos pelas nossas comunidades, pelos nossos familiares. Vamos enlarguecer o nosso coração e, rezando esse Veni Creator, peçamos que o Espírito Santo Criador venha sobre todos nós e conceda-nos a vida verdadeira da qual todos nós precisamos. A vida verdadeira é Deus, a vida da nossa vida. Então peçamos que Deus venha sobre todos nós e expulse, extirpe, arranque tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.